Eu cumprimento a igreja e vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você que está na sua casa, um bom dia em nome do Senhor Jesus, uma paz do Senhor. Nós vamos orar nesta manhã para que Deus continue nos dando graça. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã mais uma vez, meu Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, meu Deus, perdoando os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus, derramando sobre nós o Seu azeite, a Sua unção, para nós aprender, Senhor, a Sua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos desde já, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus aos irmãos, amém? Glória a Deus. Nós chegamos na lição de número 9, do dia 29, né, na lição ratificando, né? A lição que seria do trimestre passado, dia 30 de agosto de 2020, está sendo aplicada no dia de hoje, dia 29 de 11 de 2020. A lição que nós chegamos, a lição de número 9, tem todo o título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo da lição está em Jó, capítulo 28, versículo de número 28 da palavra de Deus, que diz assim: Mas disse ao homem, e sabedoria
e apartar-se do mal, é a inteligência. Amém? A verdade prática está dizendo a verdadeira sabedoria, Homero, com todo o capítulo de 28 de Jó, a qual também é a leitura bíblica em casa. Os irmãos que estão com a lição, amém, da revista, leitura bíblica em casa está em Jó, capítulo de número 28, do versículo 1 até o versículo de número 28. Aqueles que estão com a lição, vamos fazer leitura nesta manhã em nome de Jesus. Os que estão em casa, Deus abençoe também. Pode acompanhar também na Bíblia Sagrada. E nós passamos a ler o versículo de número 1 de Jó 28, que diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém um homem e as águas se vão. Versículo de número 5. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Versículo de número 6. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave da rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as tuas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E de onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata e câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar ao ouro ou ao cristal, nem se trocara por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e de onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus atende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou as medidas das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva, caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, e estabeleceu-a também, a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor
é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que acompanharam a leitura da palavra de Deus, da leitura bíblica em classe, nós temos a missão hoje de mostrar para os irmãos que a verdadeira sabedoria, ela consiste no temor ao Senhor. Amém? Então, durante essa lição, dos nossos comentários, nós vamos ver que os esforços humanos são inúteis em que pese a aquisição de sabedoria divina. E vamos destacar aqui a sabedoria tem seu preço e que ela excede todos os bens materiais existentes. E revelar o verdadeiro valor da sabedoria de natureza espiritual. Amém? Os irmãos e irmãs, os que estão nos acompanhando nas redes sociais, nós estamos seguindo o estudo do livro de Jó e nós iniciamos este livro conhecendo a história, a geografia, a vida de Jó, e nós vimos e podemos ver veemente aqui que muitas pessoas, elas se abatem diante do sofrimento. E baseado nesta posição, muitas dessas pessoas, elas se sentem cabisbaixas, elas se sentem fracas, se sentem impotentes, e muitas ainda questionam por que acontece isso na sua vida. Nós vamos ver que Deus, Ele é poderoso e Ele não está alheio, e nós vimos que Deus não está alheio ao sofrimento do homem. Então nós vimos no livro de Jó mencionar o sofrimento de Jó, e nós vemos que Deus, Ele responde no tempo dele. Amém? Então nós podemos ver que além dele responder, irmãos, no tempo dele, ele também responde da forma dele. Então nós vamos vendo no livro de Jó os acontecimentos e nós meditamos que nós passamos por adversidade, mas o livro de Jó nos inspira e nos mostra, através da vida de Jó, que muitas das vezes nós temos que ter paciência e ter sabedoria divina para que nós possamos passar por esses momentos. Então, as últimas lições, nós vimos uma teologia talvez falida, uma teologia a qual nós vimos os 3 amigos de Jó, né, imprimindo algo a ele, forçando com que ele pudesse se arrepender dos pecados dele e ele pudesse revelar aquilo que ele tinha feito para que ele pudesse ser curado, para que Deus pudesse mudar a sua vida. Mas nós vamos ver aqui, através da palavra de Deus, no dia de hoje, ele fazendo esta comparação entre a inescrutável sabedoria de Deus, né? 2 palavras preponderantes, está aqui conosco hoje nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro. Amém, pastor? Bom dia, Deus abençoe. Também o irmão Leonardo, cooperador Leonardo, professor da Escola Bíblica Dominical. Para nós comentarmos aqui essa lição, pastor Leonardo e igreja, o pastor Jorge sempre frisa, e eu acho isso importante, o texto e o título, ele dá muita base do que é aquilo que nós vamos falar. E nós não podemos fugir disso, principalmente os professores, não pode fugir muito dessa linha, e às vezes o título, ele dita tudo aquilo que nós vamos falar. O ponto de interrogação, pastor Jorge, nas últimas lições, muitas pessoas confundem, porque se ela não entender o ponto, ela pode ler como uma afirmação, e ela pode ter uma denotação ou entendimento errôneo daquilo que o escritor quer passar para nós, daquilo que está na Bíblia Sagrada. Muda tudo, ao contrário, né? A pontuação, como o pastor falou. Então é preciso nós lermos, porque o comentarista nos levou a um entendimento, a um pensamento muito bom. Porque nas 3 teologias, ele colocou um ponto de interrogação,
né? E ele pergunta, o justo sofre, né? Ponto de interrogação. Ele pôs um ponto de interrogação, mas, na verdade, ele sabe que sofre, que é possível isso. Mas que nem tudo é pecado, como nós vimos na vez da vida de Jó, né? Que Deus, ele prova o justo, mas ele dá um limite daquilo que a gente pode aguentar. Essa lição fala de inescrutável e também sobre a sabedoria de Deus. São duas coisas diferentes, né? Então nós vamos, né, já ouvir os irmãos para nós comentarmos. A lição ela tem 3 tópicos para nós aproveitarmos o tempo melhor. Ela fala sobre a sabedoria, ela é dividida em sabedoria vista como um bem natural. Vocês vão ver aí no capítulo 28, do 1 ao 11, é mencionado isso de uma forma natural. O tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. E encerra falando sobre a sabedoria vista como um bem espiritual. Amém? Então, nós já vamos ouvir aqui os comentaristas. Amém? Nós vamos ouvir o pastor Jorge. Pode ser, pastor Jorge? Mas depois o irmão Leonardo. Mas os irmãos, é inescrutável, né? A palavra inescrutável quer dizer que é muito bem explanada como impossível de ser escrutado. É algo insondável, né, pastor? Impenetrável, é algo incompreensível. Ou seja, Jó e aquilo que não pode ser penetrado, aquilo que não pode ser feito, às vezes, de forma humana. Quando se fala de sabedoria de Deus, quando nós falamos de sabedoria de Deus, sabedoria é algo de alguém que é sábio, que tem um conhecimento, que tem a erudição. Quando o leitor coloca inescrutável, quer dizer que é impenetrável, insondável, é inconfundível a sabedoria de Deus. Ou seja, muitas coisas não se podem confundir com as humanas. Quem é sábio segundo a Bíblia Sagrada? Quem é que tem sabedoria? É a pessoa que ela é letrada, que ela tem um conhecimento muito, muito alto, uma formação intelectual. Tem gente que consegue ler, né, pastor, mais de 100 livros por ano. Eu já vi pessoas, né, não, eu li mais de 100 livros por ano. Devora o livro. O pastor Jorge falou, devora o livro. É conhecedor, às vezes, de várias doutrinas, de várias línguas, né, filósofo, conhece questões teológicas, é mestre, é doutor. Tem um profundo conhecimento literal, intelectual, né? E a gente vai ver aqui que nenhuma dessas, né, pode se dar com a sabedoria de Deus, que é nós entendermos que é o princípio, nós tememos a Ele. Nós vamos ouvir o pastor Jorge, vai estar aqui fazendo o seu comentário, logo em seguida o cooperador Leonardo, amém? Meus irmãos, paz do Senhor a todos, bom dia. Prazer estar com os irmãos nessa manhã de domingo. Hoje está sendo o segundo turno das eleições no nosso país. E está sendo bem menos concorrida, né? No sentido assim, de menos pessoas se deslocando. Mas mesmo assim ainda fica você vê que a cidade fica um pouco diferente, né? Aqui não tem, mas Contagem tem. Segundo turno, mas com o primeiro ou segundo turno nós estamos firmes aí para adorar o Senhor. No dia 15 teve eleição normal, nós estivemos aqui, e isso não nos tira a vontade nem a necessidade que nós entendemos que temos de estudar a palavra do Senhor. O pastor fez uma introdução ali, e ele citou muito bem com relação a língua portuguesa, que não é uma língua fácil. Não é. Quem já estudou um pouquinho de outras línguas, vê e sabe como que a nossa língua é difícil.
Para nós não, que nós nascemos aqui. Você já aprende a falar, nos primeiros dias você já escuta sua mãe falando, o pai falando, ainda que você não entenda, mas os sons vão ficando na sua memória, no seu cérebro, você vai absorvendo aquilo e com o passar do tempo você está falando português fluentemente. Não quer dizer que você está falando um português de forma correta. Então, quando você fala em pontuação, é uma coisa assim que tem hora que a gente segura para não fazer um julgamento, porque a pessoa, ao ler um texto bíblico, ela mata o texto todo. Ela consegue tirar todo o entendimento do texto. Porque vírgula, ponto e vírgula, ponto final, exclamação, interrogação, são para serem lidas e dada a sua entonação devida. Então, nas lições passadas, quando o comentarista fazia uma pergunta, dizendo isso, não passa, na teologia, eu posso estar citando aqui, tem uma lição que a teologia do Senhor faz, a pergunta é a seguinte: o justo não passa por tribulação? Ele está fazendo uma pergunta. Ele não está falando, o justo não passa por tribulação. Ele não fez isso. Ele não está afirmando, ele está fazendo uma pergunta. E a pergunta dele é uma pergunta, que eu falei isso, vou repetir, é retórica. O que quer dizer isso? É quando você pergunta algo para suscitar a intenção do comentarista aqui, era levantar um ponto de partida para a gente começar a estudar. Ele sabia que aquela pergunta, a resposta é não. Mas já no título, quando ele coloca isso, ele ajuda demais os professores. Ou se o professor não olhar a interrogação, ele matou a ideia do comentarista, né? E uma vírgula muda completamente o sentido de uma frase. Completamente. Bem, irmãos, entrando na lição aqui propriamente dita, lição número 9, o pastor já falou, lição número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Aqui ele não está perguntando, ele está dando o título, pura e simplesmente. Correto? Penso eu, irmãos, que a linha básica dessa lição, o corpo, a espinha dorsal dela, está exatamente na verdade prática, no texto áureo e em duas palavras que são palavras base desse raciocínio que o comentarista nos traz. O pastor leu o texto aqui, o texto da lição, leitura bíblica em classe é um texto, é um senhor texto, né? Para ninguém botar defeito. Glória a Deus. E interessante que o que a gente nota, quando, por exemplo, a gente vai pregar, ou o senhor vai pregar, a gente nota, se quem for pregar ler um texto muito grande, a gente já não é muito bem recebido. As pessoas querem que você leia um versículo só, se possível, só a parte A dele. Preguiça de ler. Exatamente, a leitura é fundamental. Então, um texto grande assim é uma bênção. E no final do texto, ele diz uma coisa extraordinária. Esse texto sempre me fascinou. Ele fala que deixa eu ler aqui para mim não me perder aqui nas minhas palavras. Verso 28 da leitura em classe. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal a inteligência. Aí, as palavras básicas aqui por raciocínio é sabedoria e inteligência. Eu tive o cuidado de olhar, apesar da gente já ter uma noção boa do que era, que os irmãos também fizeram isso. O que é sabedoria? Qual que é o significado? O significado no dicionário, qualquer dicionário, por mais simples que seja, vai dizer isso. Sabedoria: quem tem grandes e intensos conhecimentos. Bonito, né? Então, sabedoria, no ponto de vista humano, e está corretíssimo, são pessoas que têm grandes e intensos conhecimentos. O que é inteligência? Capacidade mental bastante geral. A inteligência é algo geral. Aí ele especifica
A inteligência envolve habilidade de raciocínio, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata. Tem pessoas, irmãos, e aqui nós temos na igreja pessoas assim, aqui na nossa congregação, eu estou falando aqui de São Marcos, que são inteligentes, mas têm uma capacidade de raciocínio de uma rapidez espantosa. Você começa a falar com a pessoa, você sente que você falou 3 palavras, já entendeu. E ela raciocina, processa aquele conhecimento ou aquela informação, decodifica e já te dá 2, 3 respostas rapidamente. Tudo que um pastor quer é isso. Que quando o irmão vier conversar com a gente, se possível for, traga o problema, mas traga também algumas possíveis soluções. Ah, pastor, tem que trocar o fulano de tal, da classe tal, ou da congregação tal. Que bom, irmão, é mesmo? Vamos orar, né? Deus tem uma resposta. Mas o irmão tem alguma opinião para me dar? Não, vem e entrega o negócio para a gente. Não, você tem raciocínio, você tem inteligência. É para isso aí também, fundamentalmente. Agora, qual que é a visão que a lição nos traz sobre isso, irmãos? Do texto áureo, aqui a coisa já fica bem explicadinha. O texto áureo diz o seguinte: mas disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal a inteligência. Sabedoria, no ponto de vista bíblico, é aquele que conhece e teme ao Senhor. Conhecer, um verbo. Temer, outro verbo. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Tem que buscar conhecer, ninguém conhece. Você tem que procurar. E como você conhece ao Senhor? Fundamentalmente, orando, investindo seu tempo em oração e lendo a Bíblia. A Bíblia não cai do céu, não. Eu escutava isso quando eu era jovem, isso já deve ter uns 100 anos que eu era jovem, escutava assim, o negócio é o seguinte, quando eu vou pregar, chega na hora assim, desce do céu, na época falava que era igual um fax. Hoje fax ficou no passado, né? Hoje seria um e-mail, ou então é um zap. Não, errado. Totalmente errado. A Bíblia nos fala, a Bíblia dá a resposta, nos fala que o Espírito vos fará lembrar. Você lembra daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Então você conhece a Deus quando você ora e quando você lê a Bíblia e estuda a Bíblia. Você investe o seu tempo na oração. Tem pessoas, irmãos, eu reconheço, tem pessoas, isso eu reconheço, que têm facilidade para orar. Outros têm mais facilidade para orar, para ler a Bíblia, para estudar. Outros têm mais facilidade em fazer jejum. Mas você tem que trabalhar na área que você tem mais deficiência. Se a minha dificuldade de orar, começa a orar aos pouquinhos, ora 2 minutos por dia, depois passa para 5, passa para 10, volta para 7, volta para 5, mas não para de orar, não. Assim, esse conhecimento de Deus vai te trazer o temor para que você não faça as coisas erradas. E o que é inteligência? Segundo a visão bíblica aqui, apartar-se do mal. O que é apartar-se do mal? Tem um texto na Bíblia brilhante, para a gente fugir da aparência do mal. Foge, vaza, passa de longe. Não fica bem para o pastor Jorge ficar dando carona no carro dele para irmãs. Nem para o pastor Vandeci, nem para o Leonardo, essa pinta de galã que ele tem. Você tem que vigiar mais. Não pode, eu sei que o senhor não faz, mas não ser que ela esteja acompanhada dos filhos, da tia, da avó, da bisavó. Não vale cachorro, não. Onde eu passei, a porta do pastor regional é de vidro, e um vidro igual esse da janela aqui, ó, transparente. Que tem uns vidros canelados, né, que você... Está tudo... Não, é um vidro, eu só não vou arrancar a porta porque eu não posso. Entendeu? E mesmo assim eu atendo uma irmã com o pastor Vandeci, ou com um outro oficial da igreja, ou com a minha esposa. Isso é fugir da presença do mal. Gente, pastor Jesus Cristo, pastor, mas a dona tem 100 anos.
não está aguentando andar, não interessa. Interessa que eles vão achar que eu estou fazendo coisa errada. Essa é a mente do ser humano. Primeiro ele te julga, fala que você, depois ele fala, o pastor não fez nada não, mas já conversou fiado. Então cabe a gente fugir da aparência do mal. Isso em todos os sentidos, no serviço. Trabalhei numa empresa muito grande, no prédio tinha mais de 5.000 pessoas. Então eu ficava esperto. Aquilo ali era um manto de pecado. Eu ficava veaco. Eles sabiam que eu era evangélico, sabiam que eu era pastor. Aí dobra a necessidade. Então, penso eu que a linha dorsal dessa lição gira em torno dessas duas palavras. E também da ideia que os 3 amigos de Jó trouxeram, nós estudamos isso aqui com detalhes, profundamente. Eles tinham sabedoria, mas era uma sabedoria humana, baseada na tradição. Eram conhecedores profundos. Quando você lê, ao ler o texto bíblico e ler o contexto, e estudar em outras fontes, você vê que eram homens letrados, cultos, capazes, que tentaram de todo jeito mostrar para Jó que aquilo que ele estava vivendo era uma colheita do passado. E Jó, que também era um homem culto e letrado, se defendeu à altura, mas ele mostrou, deixou transparecer que a sabedoria dele vinha de Deus. E para mim encerrar aqui, para mim já passar para o irmão Leonardo, o pastor Vandeci, o comentarista ele faz o uso aqui de um texto que quando eu comecei a ler a lição, eu já pensei que ele ia utilizar, e utilizou realmente. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, ele cita isso. No primeiro tópico, a sabedoria vista do ponto de vista natural, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, Jó, ele faz uma comparação interessante. Ele fala o seguinte, eu vou parafrasear para me ganhar tempo. Ele fala que o homem procura com muita diligência, com muita necessidade, algo super, que eles empregam todo tipo de capacidade, inteligência, força, talento, para encontrar ouro, prata e pedras preciosas. Ele faz uma comparação, dizendo que, dessa forma, nós devemos procurar a verdadeira sabedoria divina, que é superior a ouro, a prata, que ouro nenhum pode comprar essa sabedoria que Deus nos dá. E o texto fala que Deus dá a todo mundo, basta você pedir, dá de maneira liberal. Olha o que o texto fala. Fala que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Primeiro ponto aqui, liberalmente. Qual que é o significado da palavra, essa palavra liberalmente aqui? Uma coisa liberal. A palavra que melhor expressa essa liberalidade aqui é dar generosamente. Deus, quem pede para o nosso Deus sabedoria, ele dá generosamente, ele tem prazer em dar. Mas o texto, ele tem uma expressão interessante. Ele fala que Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Eu parei nisso aqui, falei, que negócio é esse aqui? A gente entende, dá para entender, né? Mas não custa você estudar mais um pouquinho, ler mais um pouquinho, ver outras opiniões, para você poder crescer o seu ângulo de visão. Exemplo, um professor está com a classe aí com 20 alunos, vamos colocar numa professor de universidade, uma matéria lá, X lá, a matéria difícil. Penso eu que sou professor por formação, sou formado em História, sou historiador e poderia dar aula de História. Penso eu que o professor,
ele tem que saber responder. Porque senão, ao responder, ele humilha o aluno. Faz uma pergunta, a pessoa, tem gente que custa levantar a mão para fazer uma pergunta, tem vergonha, tem dificuldade de comunicação. Quando o cidadão rompe com essa timidez e pergunta, o professor responde e fala assim: mas você não sabia disso? Você está aqui, você não sabia? Você está numa faculdade e não sabe? Você estudou aonde? Vejam bem, se ele quiser falar, ele fala, a boca está aí para falar mesmo, e o ouvido está aqui para ouvir. Mas não é uma posição digna. Então, quem sabe, tem que saber passar sem humilhar, sem se colocar como sendo o cara. Como é que eles falam? Hoje é tirado. O cara não precisa ser tirado. Então, veja bem, quando o texto fala que Deus não lança em rosto, o que o Espírito Santo quer que a gente entenda? Que eu anotei aqui, eu pesquisei, veja bem, não lança em rosto. O que quer dizer não lança em rosto? Deus não mostrará para nós como nós somos, de uma certa forma, tolos e ingênuos. Deus não é o nosso Pai? Ele não tem prazer? Então, Deus tem prazer em responder o nosso pedido, e ainda mais se nós orarmos conforme aquilo que Ele quer. Deus quer que a sua igreja seja sábia. Deus quer que o pastor Vandeci seja um homem sábio. Ele é, mas Ele quer que ele busque isso. Peça a Deus, seja sábio. Porque muitas vezes, irmãos, a gente como pastor passa por isso por várias vezes. Uma palavra errada da gente pode colocar tudo a perder. Então você tem que pensar para falar e pedir a Deus, tem misericórdia. O que eu vou falar aqui? Me dá sabedoria, Senhor, me ajuda. Mas isso você tem que pedir antes. Na hora você só reforça. Então, o que o texto quer dizer é o seguinte: que você pode pedir para Deus, que quando você pede para Deus, você já está mostrando para o nosso Deus, para o nosso Pai, que você já está tomando uma atitude inteligente e sábia. E Ele vai ter prazer em responder. E nos dar sabedoria. Sabedoria é importante demais, pastor? Meu Deus. Já houve vezes, eu falei assim: Deus, aquela veio do alto, na hora para mim. Porque eu não sabia o que responder. Aqui, ó. Estou falando aqui na igreja, aqui embaixo, aqui, ó. A pessoa me chamou do púlpito de disse, cheguei aqui, soltou um rojão, um tiro de canhão. Eu escutei aquilo, pensei. Vamos sentar ali, vamos orar? Vamos orar. Vamos sentar ali. A pessoa estava em pé, nervosa, vamos sentar ali, vamos orar. Já ganhei um tempo. E estou orando, e estou pedindo sabedoria. Pode pedir. Pode pedir. Muitos pais têm dificuldade com o relacionamento com seus filhos, mães com suas filhas, irmãos com outros irmãos, porque não têm pedido a Deus sabedoria, pastor. Falta sabedoria para falar. Ontem eu estava reparando uma coisa aqui no culto, aqui estava lotado ontem. Eu fiz questão de olhar. A cada 3 minutos saía um irmão aí por aquela porta. 3 minutos. Para que isso tudo? Para beber água? Você está com tanta sede assim? Para o banheiro? Você está com incontinência urinária? Tem que ir lá toda hora? Não está. Não está, porque já é costume, isso é falta de sabedoria. Chegou no culto, vem prestar um culto de oração, vai no banheiro antes, bebe 200 copos, 200 não, depois vai ir no banheiro, bebe um copo d'água, entra para a igreja, ajoelha e senta e fica quieto. Para. Quem fica, e tem gente que anda sem parar na igreja. Sobe escada, desce escada, vai ali, volta aqui. Isso é falta de sabedoria. Isso atrapalha o culto. Tira a atenção de quem está sentado cultuando e do pregador. Eu percebi que ontem o pregador estava incomodado com isso. Não sei se você percebeu. Porque ele é um rapaz educado, experiente, não falou nada, né? Ele fez certinho, mas estava demais. Nas mínimas coisas falta sabedoria, pastor. Pastor, só forçar aqui a colocação. A gente já citou o culto ontem.
uma das coisas que eu comecei a assimilar na minha mente, e o senhor tocou agora aqui, me fez lembrar, e a igreja também pode entender isso, tem algumas coisas que doutrinam a gente. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de defesa pessoal, e a gente tinha algo que vinha com força contra a gente, com muita força, que nós íamos ir ao solo, nós íamos cair. Então, nos princípios, há 20 anos atrás, foi treinado a forma de cair. Eu percebi que com um ano, todas as vezes que alguém chegava no peito da gente, nos treinamentos, empurrava para a gente cair, o nosso corpo automaticamente, ele já fazia o movimento de defesa para bater o solo com eficiência, para evitar lesão, para evitar apagar, né? Para você poder ter uma força de reação. Então, eu percebi que aquilo vai doutrinando a gente, algumas coisas, elas nos doutrinam. Algumas coisas elas nos doutrinam. Quando o senhor foi falando isso aí, há um problema que eu vejo, que não tinha muito na nossa igreja, que muitos crentes de hoje estão sendo doutrinados pelos louvores. Entenda, algumas pessoas vão falar assim, nossa, o louvor estava uma benção. Entenda um ponto de vista pastoral. Tem muitos louvores hoje que a pessoa não tem nem noção do que está cantando, ou da profundidade daquilo que ela está cantando. E, muitas das vezes, ela não entra em si, então ela é doutrinada pela música, ao invés de nós sermos doutrinados pela palavra de Deus. Quando nós somos doutrinados pela palavra de Deus, igual o senhor falou, nós entendemos. Por exemplo, o senhor estava falando aí da sabedoria, da importância para a igreja. Provérbios capítulo 3, versículo 15, falando sobre a sabedoria. Mais preciosa é do que a dos rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Ou seja, isso faz nos entender que essa sabedoria ela não pode ser confundida com um conhecimento intelectual. Porque o conhecimento intelectual, muitas vezes, a pessoa pode até comprar. A pessoa compra, às vezes, um conhecimento intelectual. Você compra uma apostila, compra algo que vai fazer você ter entendimento. Mas a sabedoria, ela vem do alto e ela consiste em temer o Senhor, que é a lição que está falando. Então, né, quando o senhor foi mencionando isso, é muito importante, igual o senhor mencionou também, ali, essa questão da gente ser doutrinada pela palavra e entender a profundidade que é a sabedoria. E ela consiste em temer o Senhor, simplesmente isso, em temer ao Senhor. Então, os irmãos que possam não se confundir, né, e a gente entender que essa sabedoria ela não está associada a essa capacidade intelectual por causa dessa diferenciação. A sabedoria é temer a Deus, ela vem do alto, é divina. Tá? E muitas vezes esse conhecimento humano ele pode ser adquirido. Amém? Uma palavra, pastor. O mais bonito, não é o mais bonito, o que é também muito bonito, né, nesse texto, nesse contexto aqui, é que ela não pode ser comprada por dinheiro nenhum, ouro, prata, pedra preciosa, nada, nada, nada. Por que se fala tanto em ouro? Em ouro. O ouro é o metal mais precioso que existe, o mais caro que existe. Por que isso? Porque foi dado ao ouro esse valor pelo próprio homem. Por exemplo, se existe no nosso país, circulando em moeda corrente, em dinheiro, papel, uma nota de 100, de 50, agora tem nota de 200, né? Nota de 200, o dinheiro em si. Você nunca viu, não? Eu vi uma vez só. Me deram uma nota de 200, eu fiquei namorando ela uns 10 minutos. Mas o metal, o dinheiro em si, a prata, o dinheiro. O que garante esse dinheiro, o dinheiro em si, ele existe e ele é confiar. Nós confiamos
Ele tem um valor mercantil, aquele valor de circulação. Por quê? Porque no Banco Central do Brasil tem um correspondente em ouro que garante aquele dinheiro que está circulando. Então, se no país circula 300 trilhões de reais, estou chutando aqui, se no mês de dezembro vai circular 10 trilhões de reais por causa da época natalina, tem o correspondente em ouro no Banco Central, nos bancos centrais que tem nas capitais. Ou deveria ter. Se não tem, gera inflação. Essa é uma das coisas que gera inflação. Não é só isso. Então, esse ouro, essa prata, esse rubi, essas pedras preciosas, não podem comprar. Mas, por outro lado, é uma dádiva de Deus. Deus dá gratuitamente, pastor. Nosso Deus é muito bondoso, amoroso. Como a salvação é de graça, não nos custa nenhum sacrifício, não é por obras, da mesma forma a sabedoria divina, ela é dada por Deus, é um dom que Deus dá, é algo gratuito. Amém? Toca o Senhor, pastor. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Leonardo e a parte final aqui do texto, ou da lição que nós estamos estudando, ela fala da questão espiritual, da sabedoria em vista espiritual e comercial. O irmão Leonardo, o cooperado Leonardo, vai estar aí fazendo o seu comentário, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, né? O pastor Jorge comentou muito bem essa lição. Essa lição é muito importante, porque ela retrata aí as duas áreas, né, que nos faz crescer e ser bem-sucedidos, né, aí na nossa caminhada como cristão, como cidadão da sociedade também, né, porque aqui no tópico 2 aqui, ele faz um paralelo entre a sabedoria descrita por Jó e a sabedoria descrita por Salomão, né, no capítulo 4 de Provérbios, que é uma sabedoria que é essa que nós estamos acostumados a lidar com ela no dia a dia, essa que passa de pai para filho, né? O interessante aqui é que o comentarista, ele não desfaz, irmãos, do conhecimento adquirido através do estudo, né? Ele não desfaz. É interessante nós prestarmos atenção nos mais velhos, nos pais, né? Por quê? Porque todas essas pessoas, elas retratam sabedoria para as nossas vidas, né? Eu tenho, por exemplo, o meu pai ele nunca foi na escola, mas é um homem que criou 12 filhos ganhando um salário mínimo, e hoje o meu pai tem sítio. Sabedoria. Não tem como não falar que isso não é sabedoria vinda de Deus também. Administrador de uma forma que eu fico impressionado. A capacidade que Deus deu ele de administrar as coisas. Coloca algo nas mãos do meu pai, aquilo multiplica. Vira ouro. Agora, é muito bom nós termos esse tipo de sabedoria também. É muito bom, é importante. Agora, aqui no tópico que o pastor Vandeci pediu para a gente comentar, sabedoria como um bem espiritual, né? Que é algo, queridos irmãos, que não se aprende na faculdade, embora nós temos que frequentar a faculdade. Nós temos que ter esse entendimento, né? Nós temos que ter esse entendimento. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 2, que aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não viu, aquilo que o homem não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus nula revelou pelo seu Espírito Santo. É disso que Jó estava falando, essa sabedoria.
E em 1 João, ele disse que ele fala sobre a unção dos santos, a unção que ensina aqueles que buscam a sabedoria do alto. Quer ver uma coisa? Hoje há uma quantidade de conhecimento muito grande, né? Hoje o que nós temos de pessoas estudadas é uma coisa incrível. O nosso país ainda, o grau de pessoas estudadas ainda é mais baixo do que alguns outros países, né? Mas embora seja assim, os irmãos que são mais velhos aí podem falar melhor disso, que hoje o conhecimento que nós temos na nossa nação é bem superior a uns 10 anos atrás aí. E também relacionado a conhecimento tangente às coisas de Deus. Há um conhecimento muito grande. Agora, falta essa sabedoria descrita por Paulo aqui. Por quê? Porque nós temos uma gama de conhecimento muito grande, mas a relação que nós ainda temos com o pecado, ela é muito forte. Foi o que diferenciou Jó dos seus companheiros. Por quê? Porque Jó, ele compreendeu essa sabedoria divina. E quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala assim, em Gálatas capítulo 2, ele diz que o que ele tinha recebido, o que ele tinha aprendido, ele não tinha aprendido com homem nenhum. Ele tinha recebido uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, falando dessa sabedoria que vem do Evangelho. Ah, Léo, então eu não posso aprender com as outras pessoas? Não, Paulo não estava falando isso aqui. Não é isso. Eu tenho que vir na escola dominical, eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que ouvir meus pastores, eu tenho que adquirir, porque através dessas pessoas é que Deus também nos acrescenta essa sabedoria do alto. Tem coisa que eu não sei, mas eu chego aqui, eu escuto o pastor Jorge, através dele, através do pastor Vandeci, o Senhor me acrescenta a sabedoria do alto, o Senhor usa eles. Agora, se eu fecho no meu campo, e não, Deus vai me revelar. Sim, Deus pode me revelar, mas a maioria do conhecimento é feito dessa maneira. É por isso que Deus deu uns para pastores, para profeta, para doutores, para apóstolos, buscando o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. É através dos homens e mulheres que Deus levantou que nós vamos adquirir essa sabedoria do alto. Então, essa é a relação que nós devemos ter com a palavra de Deus, e é buscada que nem as pedras preciosas. Irmãos, para achar um diamante não é fácil não. Tem empresas que investem milhões e milhões para achar um diamantinho de 10 gramas. 10 gramas é um diamante considerado grande. Já que pensou o que é 10 gramas? E ali, o diamante ele é retirado do minério mais firme, mais duro. Então ele faz um paralelo aqui entre essa comparação. Se não me engano, o Senhor ele disse para o profeta chegou na beira da praia e o Senhor, ele entrou na água, a água molhou o tornozelo dele. Aí o Senhor falou com ele, entra mais. Ele entrou, ela deu no joelho. Aí o Senhor falou, entra mais. Ela entrou, deu na cintura. Aí ele falou que chegou num ponto que ele não conseguia andar, ele tinha que nadar. O que é isso? É nós aprofundarmos na busca do nosso Deus. Essa revelação ela está inserida num relacionamento intenso com Deus. Um relacionamento intenso com Deus. É isso que Jó, dentro dessas palavras de sabedoria, ele quis passar para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Vandeci. O nosso tempo já chegou ao fim. Deus abençoe em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Nós vimos, e o pastor colocou muito bem, assim como o irmão Leonardo, essa questão de ser inescrutável, né? Joia, inescrutável sabedoria de Deus. Nós vimos, pastor Jorge, irmão Leonardo, igreja, que ele tirou isso dentro de um contexto bíblico. Quando nós lemos o livro de Jó, quem não leu ele todo, lê de novo, a gente lê várias vezes. Eu acho, pastor, um dos livros mais gostoso, a gente lê ele todo, vê coisa nova, lê de novo, e a gente vai tendo conhecimento, sabedoria. O livro de Jó é maravilhoso. E esse ponto é onde se encerra as falas, as teologias dos amigos dele. E é onde ele para e ele chega num ponto aonde ele tem entendimento que a teologia, o conhecimento dos amigos dele era humano, né? E ele vê e passa que há uma sabedoria divina, que há algo divino de Deus dentro daquilo que eles estavam falando, que há essa diferenciação. Então, nós vamos ver agora, para frente, como que Deus ele é maravilhoso. A gente ainda tem mais uma pessoa que vai aparecer aqui no texto, que é Eliú, aonde também Deus fala conosco acerca também do sofrimento, se é uma correção divina ou não. Mas Jó, ele meio que faz essa última defesa, né, mostrando esse lado, pastor, da sabedoria divina. E igual o senhor mencionou, é algo que não pode ser comprado, né, é algo que vem de Deus. E essa sabedoria, que nós mencionamos aqui, às vezes consiste em nós ensinarmos e educarmos, às vezes, nossos filhos, nem tanto mostrar a sabedoria, mas em temer a Deus. Porque quando eles temem a Deus, eles estão andando dentro de um princípio, que é o princípio da sabedoria. Geralmente, quem teme ao Senhor, né, irmão Wanderlei, os músicos, todos estão aqui, quando a gente teme o Senhor, nós estamos dentro de um princípio a qual pode nos ser revelado, porque a sabedoria, muitas das vezes, ela às vezes não é aplicada tanto na vida de uma pessoa. Igual o pastor falou, o cuidado, ela tem que ser pedida, ela tem que ser clamada a Deus, porque nós precisamos de falar aquilo, não que nós tanto conhecemos ou lemos, mas aquilo que Deus revela para nós. A gente precisa ter esse entendimento. Então, essa parte final, aonde nós ainda vamos ver Jó, quando ele vê essa realidade entre os amigos dele, se encerra essa teologia. Agora, nós vamos ver, né, a teologia de Eliú, e vamos ver Deus revelando a Jó de forma sobrenatural, e nós vamos encerrar depois a lição falando sobre a restauração na vida de Jó, que é uma bênção, amém? Nós temos ainda ali 3 minutos, antes de nós concluirmos, nós vamos ouvir ali 1 minuto o pastor Jorge fazer a consideração final, e o Leonardo também fazer a consideração final. Nós estaremos orando a Deus e louvando a Deus, agradecendo por essa manhã, amém? Pastor Jorge, depois o Léo, 1 minuto fazendo as considerações final, amém? Pastor Vandeci, nos objetivos que a lição traça, em toda lição é assim, né? O comentarista, ele tem o cuidado de colocar aqui os objetivos que ele espera que sejam vistos, esses objetivos,
objetivos sejam passados pelos professores ao longo dos 40, 50 minutos que você tem para discorrer uma lição. Nos 3 objetivos aqui, ele norteia de uma forma tão inteligente que, se a gente seguir isso aqui, a lição vai ser completamente passada e entendida. São 3. Primeiro objetivo, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Qualquer esforço que for feito, a gente não consegue alcançar a sabedoria divina. Segundo objetivo, destacar que a sabedoria tem um preço e que excede a todos os bens materiais existentes. Está reforçando o primeiro pensamento, o primeiro objetivo. E ele fecha dizendo o seguinte, que revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Espiritual. Vem de Deus para a nossa vida. E faz toda a diferença na casa em que os pais, principalmente o sacerdote, o pai e a esposa e a mãe, eles são sábios. Sábios para poder criar os filhos no temor de Deus e andar no temor de Deus. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela Amém. Gentileza. Deus abençoe você, Jorge, Leonel. Amém, irmãos. Como a gente estava falando a respeito aí da busca da sabedoria, irmãos, eu me lembrei aqui que o diamante, ele chega a passar por temperaturas de mais de 1000 graus. 1000 graus. Ele é encontrado numa rocha chamada Kimberlito. Se você colocar 1000 graus em qualquer pedra, ela fragmenta, ela queima. Qualquer tipo de objeto, o diamante, ele consegue suportar 1000 graus. O Kimberlito é uma das rochas mais duras que existe. Então, eles perfuram o Kimberlito para achar o diamante. Assim, retrata a vida de Jó, que passou por um processo muito doloroso até adquirir esse tipo de sabedoria. Então, que a nossa intensidade em buscar essa sabedoria vinda de Deus, que nós possamos, o que o comentarista quer passar é isso, que nós possamos empregar até mesmo todos os nossos valores, todos os nossos esforços para adquirir ela, porque ela é um bem superior a todos os bens, né? Todos que acharam ela, não quis largar ela mais, né, pastor Mondesi? Não quis largar mais. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode dar um amém essa manhã, em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe os cooperadores, os irmãos da mídia, os músicos. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando essa escola bíblica dominical. Logo em seguida nós temos um delicioso café, os irmãos podem descer para saborear esse café. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu encerro aqui essas palavras, dizendo para os irmãos que, na conclusão, o leitor, o comentarista colocou que somente em Deus, somente Deus é a fonte legítima de sabedoria. Só Deus, igual o pastor Jorge comentou e o meu Leonardo. O que significa isso? Que a sabedoria, ela se materializa em nós. E quando ela materializa em nós, consiste em gente em temer o Senhor. E quando a gente teme o Senhor, o que acontece com o homem? O pecado e o mal se afastam. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam temer ao Senhor sempre, aproximando de Deus, da sua sabedoria, em nome de Jesus. Convido os irmãos a nós ficarmos de pé, nós fazemos uma oração, agradecendo a Deus, e que Deus possa abençoar a escola bíblica dominical a cada dia. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por essa manhã, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, continuar direcionando, meu Pai, abençoando, dando temor, meu Pai, às nossas vidas, sabedoria,
para que nós possamos seguir em frente, meu Pai, e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos concluir e aprender aquilo que o Senhor tem passado. Abençoa os demais departamentos, crianças, jovens, adolescentes, irmãs, e também estão, meu Pai, adquirindo graça e conhecimento através dessas lições bíblicas. Que o Senhor abençoe o ministério, meu Deus, o pastor Jó, os demais cooperadores e toda a região do São Marcos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém.